Bíblia para Crianças apresenta A Igreja Encontra Problemas. 50 dias depois de Jesus, o Filho de Deus, ressuscitar da morte, o Espírito Santo veio para habitar com os seguidores de Jesus. Apesar de não entenderem como Deus Pai, o Deus Filho, Jesus, e o Deus Espírito Santo são todos um só Deus, os discípulos estavam muito felizes, porque Deus estava com eles. Deus fez coisas maravilhosas para ajudar os apóstolos a falarem sobre Jesus. As pessoas que acreditavam em Jesus repartiam tudo o que tinham, e assim cuidavam dos pobres. Mas Ananias e Safira eram um casal desonesto. Eles venderam algumas terras e pretendiam dar todo o dinheiro aos apóstolos. Secretamente, eles separaram uma parte do dinheiro e guardaram. Então, Pedro disse a Ananias: "Por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Por que mentiu para o Espírito Santo? Você não mentiu para seres humanos, mentiu para Deus." Ananias caiu no chão e morreu. Alguns moços o enrolaram e carregaram para fora e o enterraram. Logo depois, Safira chegou sem saber que seu marido tinha morrido. Ela também mentiu sobre o dinheiro e morreu da mesma forma. Todos os que ficaram sabendo disso ficaram com muito medo. O Espírito Santo fazia muitos milagres e maravilhas através dos apóstolos. Por exemplo, muitos enfermos foram curados quando a sombra de Pedro passava por eles. Foi um período de grandes milagres que mostravam a presença de Deus. Mais e mais pessoas acreditavam em Jesus. Mas o grande sacerdote ficou com inveja e raiva e mandou prender os apóstolos. Mas durante a noite, um anjo abriu as portas da prisão, levou os apóstolos para fora e disse: "Vão para o templo e anunciem ao povo tudo a respeito desta nova vida." Os apóstolos saíram e começaram a ensinar sobre Jesus. Pela manhã, os funcionários do grande sacerdote encontraram uma prisão vazia. Quando encontrou os apóstolos, o grande sacerdote os repreendeu dizendo: "Nós ordenamos que vocês não ensinassem nada a respeito daquele homem." Os apóstolos responderam: "Nós devemos obedecer a Deus e não às pessoas." O grande sacerdote ficou furioso que queria matar os apóstolos. Em vez disso, ordenou que os apóstolos fossem chicoteados e depois libertados. Apesar da dor, os apóstolos continuaram obedecendo a Deus e ensinando a respeito de Jesus. Certo dia, um homem chamado Estevão foi preso. Estevão amava o Senhor Jesus e ensinava aos outros sobre Jesus. Mas alguns homens que não gostavam dele inventaram mentiras e disseram que Estevão falava contra Deus. Depois de um julgamento injusto, Estevão foi apedrejado até a morte por causa da fé. Antes de morrer, Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé ao lado direito de Deus. A multidão apedrejava Estevão e ele orava a Jesus dizendo: "Senhor Jesus, recebe o meu espírito." As últimas palavras de Estevão foram parecidas com as de Jesus na cruz. Estevão pediu a Deus que perdoasse os seus assassinos. A morte de Estevão marcou o início de um novo período de perseguições. Saulo, um homem que tinha ajudado a matar Estevão, prendia todos os cristãos que encontrava. Muitos deles fugiram das suas casas e se espalharam pela região da Judéia e de Samaria. Aqueles que saíram de Jerusalém anunciavam as boas novas sobre Jesus por toda parte, mesmo sendo ameaçados de morte. Nada podia parar os seguidores de Jesus, porque o Espírito Santo estava neles e trabalhava através deles.